Apareceu aí, apareceu? Por enquanto nada. Ah, apareceu. Então agora tá aqui, é só esperar, né? Só esperar. Apareceu. Ah, então por enquanto não tem ninguém. Esperar aparecer alguém. Ah, apareceu. Começa a mudar. A paz do Senhor a todos que estão agora acompanhando a nossa EBD. É uma grande alegria estar aqui com vocês para nós aprendermos mais da Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer aos irmãos a última lição da revista, que hoje termina, né? Então nós vamos estudar o último capítulo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, que é falar sobre a batalha espiritual dos crentes, né, dos cristãos. Então é isso que nós vamos tratar aqui nesta tarde. E antes de tudo eu quero então orar com vocês para que o Senhor nos dirija nessa ministração, para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Pai amado, eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te rendo graças, Pai, por este momento, te agradeço, Senhor Deus, por esta tarde, por esta aula, por esta oportunidade de estarmos aqui unidos, Senhor Deus, juntos, Pai, mesmo que à distância, Pai, mas unidos pela tecnologia, Pai. Obrigado, Senhor, por esta possibilidade e que nesta tarde o Senhor nos acompanhe, que o Senhor ministre ao nosso coração, fala conosco, Senhor. Ó Pai amado, nos ensina nesta tarde. Ó Senhor Deus, queremos ser edificados pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos renove, nos fortaleça, Pai. Conceda-me graça e sabedoria para também ministrar esta aula e que tudo seja para a Tua glória e Tua honra, Pai. Que em tudo Tu sejas exaltado e glorificado, Pai. Eu te peço, meu Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como eu disse aqui, a nossa lição é a lição de número 13, a batalha espiritual de todo crente, e o texto nosso de leitura é Efésios 6, 10, 20, então peço que os irmãos acompanhem aí, se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar, então, a partir do verso 10 até o 20. Então eu vou ler na nova versão, nova Almeida atualizada. Bom? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Então, o nosso texto áureo hoje está lá no verso 11, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, nós vemos que é necessário estarmos revestidos dessa armadura de Deus, né? Nós temos uma batalha diária, né? Todos os dias nós enfrentamos algum tipo de batalha, né? A batalha não é somente quando passamos por uma crise financeira, uma crise familiar, uma crise de saúde, um problema de saúde, mas são muitas vezes embates, né, com pessoas, alguma questão que temos com alguma pessoa, lutas espirituais, luta com o pecado. Então, as lutas espirituais são várias, né? Então, nós, quanto a isso, precisamos estar então revestidos, né, da armadura de Deus. E é interessante porque na carta aos Efésios, Paulo trata de vários assuntos, né? Ele fala da unidade da igreja, ele fala sobre a nossa posição em Cristo, né? Que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele dá conselhos para os maridos e as esposas, conselhos para os filhos, e depois que ele termina esses conselhos, né, aos cristãos de Éfeso, então ele entra nesse capítulo 6 e diz: no mais, irmãos. Então, quanto aos outros aspectos da vida, né, quanto a tudo aquilo que vocês vivem, né, nas dificuldades do dia a dia, nas crises, enfim, em todas as situações da vida, revistam-se, né, da armadura de Deus, né? Então, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, esse é o conselho que Paulo dá, né? Então, ele fala a esse respeito, e é interessante porque, como eu disse, a nossa luta é dia a dia, né? Então, e muitas vezes, muitas pessoas agem desta maneira que nós estamos vendo aí nesse slide, né? É uma batalha espiritual que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Só que alguns subestimam por completo os ataques do inimigo, achando que o inimigo ele não atua, enfim, não dou bola para ele, né? Aí, como diz um ali, né? O diabo não tem poder para atacar. E o outro já diz que o diabo tem muito poder, nada podemos contra ele, tenho muito medo, né? Então outros acabam enaltecendo o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e que ele nos deu poder contra, né, todas as forças, né, do inimigo. Então é interessante isso, né? Então nós temos que ter um equilíbrio aí, nós não podemos ignorar os ardis, Paulo diz isso lá em Coríntios, né? Porque não ignoramos os seus ardis, mas também não podemos exaltar, né? Tem gente que tudo é demônio, tudo vê demônio em tudo, acha que tudo é o diabo, porque o diabo está me atacando, aconteceu alguma coisa, é um ataque do diabo, aconteceu mais uma coisinha ali, o diabo se levantou, né? Então,
começa a exaltar demais o poder do diabo, e não é isso também, né? Paulo diz lá em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Então, nós temos armas espirituais, né? E essas armas que Deus nos fornece. Nós não podemos achar que nós temos algo em nós que podemos enfrentar o inimigo, de maneira nenhuma, né? Nós temos que nos fortalecer, como Paulo diz, em Deus, né? Nos revestirmos de Cristo, nos fortalecermos no Senhor, e aí sim Ele nos dá as estratégias, Ele nos revestir, nos equipar, né, para esta batalha. Nós não podemos subestimar então o poder do inimigo e achando que podemos fazer qualquer coisa, lutarmos por nós mesmos com ele. Não, de maneira nenhuma, né? Nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Esta é a maneira para nós vencermos as astutas ciladas do diabo, né? Então, quando Paulo finaliza a epístola aos Efésios, ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. A armadura ela representa tanto a promessa de proteção divina quanto a convocação para a batalha. Como um general engajando suas tropas, Paulo nos diz que a vitória é certa, porque Cristo já venceu a guerra. Então, glória a Deus por isso, né? Porque nós já temos a vitória, né? Nós só precisamos nos revestir, então, desta armadura para podermos enfrentar, né, o inimigo, as forças espirituais da maldade, né? Então, o ponto central dessa lição é que o uso da armadura de Deus, ela assegura, né, a vitória na batalha espiritual, né? Então, o nosso tópico 1 aqui, ele fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, né? Então, Então, nós temos que estar preparados, né, espiritualmente com esta armadura de Deus, né? Então, o primeiro ponto que ele diz é: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, essa expressão, ela indica que não temos poder em nós mesmos. Esse poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, conforme ele diz lá no verso 23 do capítulo 4 dessa carta aos Efésios, da vida em santidade e ser cheios do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Está lá em Lucas 10, 19, né? Jesus diz: eis que vos dou autoridade, né, sobre toda a força do inimigo. Então nós temos essa autoridade em Cristo Jesus, né? Não é de outra maneira, mas em Cristo nós temos, então podemos, né, enfrentar as forças espirituais da maldade em Cristo, né? Que Ele nos concedeu essa força, Ele nos concedeu, né, esse poder para enfrentar as forças do inimigo. É interessante porque nessa noite eu tive uma experiência durante a madrugada. Eu sonhei, estava sonhando, e de repente eu estava aqui no escritório e eu ouvi a Carmen me chamando e ela dizendo falando: o que é isso? E eu percebi que ela estava com um ar assim, de preocupação, assustado. E eu saí, quando eu fui ver, eu vi que vinha alguém no corredor em direção ao quarto, e quando eu percebi, era um homem muito grande, com uma cabeça enorme, né, uma pessoa já de idade,
aparentava uns 80 anos, tinha os cabelos totalmente brancos, mas era muito grande e uma cabeça enorme. E eu, no sonho, eu repreendi, eu tentava repreender e a voz não saía, até que eu me esforcei e que realmente consegui falar, saia, está repreendido em nome de Jesus. E aí eu acordei, e eu creio que acordei a Carmen, não só a Carmen, como acho que eu acordei a vizinhança inteira, né? Mas foi no nome de Jesus, isso foi muito forte, né? Em nome de Jesus eu ordenei que aquilo saísse, né? Então é dessa maneira, porque Cristo nos deu essa autoridade, né? Então a palavra nos diz isso, né? Nos garante isso, o poder, né, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então o inimigo, no nome de Jesus, ele não resistirá com toda certeza. Mas há esses princípios básicos também de renovação da nossa mente, de vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. Então essas são condições básicas para nós estarmos revestidos desse poder, dessa autoridade de Cristo Jesus, né? Então Paulo fala também de que temos que vigiar, né, com toda oração e súplica, né? Então Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, né? A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do diabo, do inimigo, né? Então temos que vigiar, né? Temos que vigiar em oração e súplica. E aí tem essa imagem, né, desse passarinho. Muitas vezes nós somos assim mesmo, somos frágeis como esse passarinho, esse pequeno pássaro, né, e vem aí a serpente que está sempre pronta para dar o bote, né, e engolir o passarinho. Então nós muitas vezes estamos nessa situação, né, de distraídos, pensando na vida e não atentando para as ciladas do inimigo, né? E aí essa imagem deixa aí bem claro para a gente, né, que a gente precisa estar vigilantes, precisamos estar orando em todo o tempo, né, com toda oração e súplica no Espírito, né? Então precisamos estar assim dessa maneira, né? Orando em todo o tempo. E orando em todo o tempo não significa que nós precisamos estar, obviamente, de joelhos aí, né, constantemente, né, orando, parado. Não, é estarmos preparados, né, em todo o tempo, né, preparados, prontos para a oração, né? Nós precisamos estar constantemente preparados. O nosso espírito precisa estar preparado para a qualquer momento entrarmos em oração, né? E é interessante que, quanto a isso, eu sempre me lembro de Neemias, né? Quando Neemias estava lá diante do rei, quando ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, as portas queimadas, e ele ficou triste e com semblante, né, entristecido, e o rei percebeu e falou: Neemias, o que você tem, né? O que está acontecendo com você? E ali o texto nos diz que Neemias orou, né? E é interessante porque ele fala: nossa, mas como ele não saiu dali diante do rei para orar, né? Mas ele, em espírito, eu creio, ele orou, ele estava preparado para orar, e aí sim ele respondeu ao rei, né? E assim também somos nós temos que estar preparados a todo momento para estarmos em oração, porque em qualquer circunstância que se nos apresentar, nós podemos, se não agir, mas orar, né? E mesmo que alguém, em algum momento, venha até nós e peça a nossa ajuda em oração, nós não precisamos falar assim: tá bom, depois eu oro, eu vou para casa e vou orar, né? Não, no momento que nós estamos ali com a pessoa, podemos orar, né? Devemos estar preparados para isso, né? Então aí nesse tópico 1 da nossa lição,
a síntese dele é que a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor, né? Então, é só dessa maneira que nós podemos ter a vitória contra o mal, né? Então, é fortalecido no Senhor, no poder do Senhor, porque realmente nós não há nada, né? Nós não temos absolutamente nada em nós, né, para enfrentar o inimigo. E aí o segundo tópico é conhecendo o campo da batalha espiritual. Então nós estamos, como eu disse, constantemente em batalha espiritual. Então a lição agora nos ensina também, né, como nós podemos conhecer este campo de batalha espiritual, né? Então, o ponto é que o ponto 1 diz que as astutas ciladas, fala sobre as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas, né, articuladas perversamente pelo reino das trevas, né? O líder desse reino é identificado como o diabo, né, que significa caluniador e acusador. Ele é tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços, né, com o propósito de destruir a igreja de Cristo, né? Então, este é o propósito do diabo, né, destruir a igreja de Cristo, né? Essa é a grande intenção dele, né, durante todos os séculos, né, durante toda essa era, né, cristã, né, depois de Cristo. A intenção dele sempre foi de destruir não só os crentes, como destruir a igreja de Cristo, mas nós sabemos que ele, nesse aspecto, já está derrotado, né? Porque Cristo, ele é o edificador da igreja, é ele quem edifica a igreja e a igreja não vai ser derrotada. A igreja já é vitoriosa, né? Glória a Deus por isso, né? Então é interessante porque o diabo, ele tem algumas astúcias, né, que ele... Só um minutinho, por favor, que eu estou aqui com um pouco... Aí. Então ele tem essas astúcias, né, nós podemos ver aí algumas delas, né, que ele fala: confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir à dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, e promover ideologias anticristãs. Então, essas são as ciladas do diabo, né? Nós vemos isso diariamente, né? Todos os dias nós enfrentamos essas questões, né? Nós nos deparamos com essas questões. Então, ele procura sempre confundir, distorcer a verdade, ele procura deturpar as escrituras. O diabo é extremamente dissimulado e ele quer nos induzir à dissimulação. Ele também faz falsos sinais, faz acusações, semeia incredulidade, né, em todos, no coração das pessoas, não só no coração dos incrédulos, mas também no coração dos cristãos, né, e promove ideologias, né, anticristãs. Então, diante desse quadro, qual é a nossa atitude? O texto ordena a nós, né, revestivos de toda a armadura de Deus, né? Então, aí nós temos um conflito, então, contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Então, não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual, né? Então, nós não temos que lutar contra as pessoas. Infelizmente, muita gente acaba
fazendo isso, né, lutando contra as pessoas, né, guerreando contra as pessoas. Mas essa batalha ela não é física, né, ela é travada no mundo espiritual, né? Então, essa é a nossa luta. E é dessa maneira que a guerra é vencida, né? O conflito é no mundo espiritual, ele não é contra as pessoas, né? Então não temos que ficar irados com as pessoas, mas com aquilo que tem atuado nelas, né? Com aquilo que tem influenciado as pessoas, né? Que nós sabemos quem é, né? É o diabo e seus demônios, né? Então, essa batalha ela é contra os principados, contra as potestades, né? Contra o reino espiritual das trevas, né? Então Paulo ele enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, né? Ele é contra as hostes espirituais da maldade que debaixo da autoridade do diabo mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então nós enfrentamos uma luta espiritual particular, pessoal, né? Dia a dia nós enfrentamos essa luta, mas também como corpo de Cristo, né? Como igreja de Cristo, nós também enfrentamos este embate. Então nós temos aí, podemos dizer, uma dupla batalha, né? Uma batalha no nível pessoal, quando o diabo nos ataca, muitas vezes, como indivíduos, né? Mas também temos essa batalha como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, né? Então nós temos que ter clara ter essa noção de que há essa grande batalha, não só no nível individual, como também no nível corporativo, no nível da igreja, né, de Cristo. Então Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade. E esses seres, eles são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos, são forças, o texto diz que são forças e não fraquezas do mal. O diabo pôde oferecer a Jesus todos os reinos do mundo, e Jesus o chamou de o príncipe deste mundo. Um príncipe é alguém que tem um principado nas mãos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Então há esse principado, há esse reino das trevas, né, agindo aí em todo o planeta, né? Então essa é uma característica deles, eles são poderosos, né? Eles têm essa força, né? Eles não são seres fracos, né? Eles são malignos, né? Então o John Stott ele diz que se nós esperamos vencer o diabo, temos que entender que ele não tem qualquer princípio moral, nem código de honra, nem sentimentos nobres. Ele é totalmente inescrupuloso, né? Então esses agentes eles formam as hostes espirituais da maldade. Então refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E uma outra característica deles é que eles são astutos, eles são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja, né? Paulo lá em 2 Coríntios 11, 14, ele diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E lá em 2 Coríntios 2,11 ele diz que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Então são seres cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Mas, apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Nós somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor Jesus, ele está acima de todo principado, poder, potestade, autoridade, domínio, e é Ele que reina, é Ele que é o governador supremo, né? Aquele que domina sobre tudo. Então nós estamos debaixo deste domínio, o domínio do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no reino da luz,
né? Então, glória a Deus por isso. Então, nós podemos então vencer essas astutas ciladas do diabo com o poder do Senhor, né? Porque nós estamos neste reino da luz, né? Nós estamos no reino de Deus, então podemos vencer o inimigo, né? E as suas artimanhas, as suas astúcias, né? Os seus golpes que ele utiliza com o poder do Senhor Jesus Cristo, né? Então aí a síntese que nós temos desse tópico 2 é que o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que ele possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Então você tem que conhecer este campo de batalha espiritual para que você possa guerrear da maneira correta, da maneira eficaz contra o inimigo e assim, né, receber a vitória. Glória a Deus, né? Então aí Paulo ele entra aí já propriamente depois nas armas, né? Que armas são essas então que nós devemos utilizar? As armas espirituais indispensáveis a todo cristão, né? E quais são essas armas? Que é o que ele diz aí no texto que nós lemos de Efésios, né? A armadura de Deus, a armadura toda, a armadura completa, né? Então a imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panoplia, né? Que em português nós temos esse termo também, que é panóplia, né? Que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado, né? Então na carta a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então nós temos aí um exemplo, né, da armadura, né, de um soldado romano, né, que é a couraça, o capacete, o cinto, as sandálias, né, a espada, o escudo. Alguns fazem alguma crítica com relação a isso, porque dizem que falta a lança, né, que o soldado usava, e ele também usava uma proteção, um tipo de caneleira, né? Mas a questão aqui não é essa, né? A questão é nós entendermos que nós precisamos estar revestidos, né, então, desta armadura para podermos resistir, né, a todo mal, né? Então, Paulo nos diz isso, então, né, essas armas indispensáveis para nós, né, de defesa, né, para que nós possamos vencer, então, todo o mal, né? Então, na batalha espiritual, a orientação não é para usar armas próprias, mas usar o equipamento dado por Deus, né? Então, Paulo já começa a falar, né? Ele dá essa lista aí da arma, né? Da armadura de Deus, né? Então, ele dá essa lista, ele fala, né? Cingindo os vossos lombos com a verdade, né? Então, é uma peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate, né? Então, é o cinturão da verdade, né? Esse cinturão faz referência, então, à verdade da doutrina de Cristo e também fala a respeito da integridade do soldado, né? Então, é importante isso, né? Então, este cinturão da verdade fala sobre a palavra, né? A verdade de Cristo. Cristo é a verdade, né? E também da integridade do soldado. O soldado de Cristo, ele deve ser alguém íntegro para lutar, né, nas fileiras, né, de Cristo, né? Então aí nós temos também a couraça da justiça, que é uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, né, que protege aí o coração, né, que os pulmões, né,
Então, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, a nossa justiça não vem de nós mesmos, mas é a justiça do Senhor Jesus Cristo, né? Ele que nos justificou, né? Então, é essa justiça que nós temos que estar fiados nela, né? Nessa justiça de Cristo. E não, obviamente, na nossa própria justiça, que não é nenhuma, né? Então, também, essa armadura diz respeito à retidão, a nossa retidão de ter uma vida reta para podermos lutar neste campo de batalha, né? Então, esta é a couraça da justiça, né? E aí ele fala da sandália, né? Calçar os pés na preparação do evangelho da paz, né? Ela é confeccionada em couro, uma meia bota tinha solas cravejadas, usavam pregos na sola dessa sandália para dar estabilidade. Então, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então, essa é a importância de estarmos, né, como diz o texto, calçados, né, com a base firme no Evangelho. Termos os pés firmes na rocha que é Jesus Cristo, né? Então, estarmos sempre prontos também para declarar, proclamar o Evangelho de Cristo, né, e testemunhar desse Evangelho. E aí ele fala também do escudo da fé, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, que era longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Então, naquela época, os inimigos usavam setas incendiárias, né? E então os soldados romanos, eles protegiam o seu escudo com o couro e molhavam também esse escudo para evitar que aqueles dardos incendiários prejudicassem, né, o seu escudo, né? Então ele refere-se à fé inabalável em Deus, né, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então esse é um escudo que temos que sempre levantar contra o nosso inimigo, né? Contra as calúnias, as dúvidas e as setas de rebelião que ele dispara contra nós. E aí Paulo termina, fala sobre o capacete, desculpe, não, mais um antes, aliás, de terminar, que é o capacete da salvação, que era um capacete pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Ele refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia, né? Então, devemos estar revestidos também com este capacete da salvação, que é termos a certeza, termos a convicção de que nós fomos salvos, né? Estamos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, né? Que naquele último dia estaremos com Ele, né? E aí sim, finalmente, Paulo fala da espada do Espírito, né? Que é a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque, né? Todas as outras armas, elas têm uma finalidade mais de se defender, né? Mas a espada não. E a espada que se refere era uma espada curta. O termo grego para que Paulo usa é mahaira, né, que é identificado como uma espada curta, né? Então significando que o combate era corpo a corpo, né? Então era uma luta ali individual, então ele tinha aquela espada curta que era para ele poder lutar com o seu inimigo, né? Então a espada do Espírito, ela é identificada como a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, né? Que está lá em Mateus 10, 19 e 20 e 2 Coríntios 10, 4, que Paulo fala, né, que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, né, para vencer, né, as fortalezas, né, os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Então estas são as nossas armas, né? Elas são poderosas em Deus, né? Não são carnais, mas poderosas em Deus para vencermos, né, as astutas ciladas do diabo, né? Então aí nós temos a síntese deste tópico 3, que as armas ao nosso dispor, elas são
indispensáveis para resistir, né, aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. É dessa forma que nós permanecemos inabaláveis, né? Estarmos revestidos de toda esta armadura de Deus, né? Não é só uma ou outra arma, mas toda a armadura de Deus. Paulo deixa isso bem claro, né? Nós não podemos sair à guerra contra as forças do mal usando apenas o capacete ou apenas com né, o nosso corpo protegido, com as sandálias. Não, é toda a armadura inteira, né? Toda ela nós temos que estar revestidos, né? Então aí Paulo ele termina, né, esse texto e como conclusão ele diz que a vitória da Igreja de Cristo, né, então podemos concluir, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus, né? Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão, né? Não podemos ter medo, não podemos ficar temerosos com relação ao inimigo, mas temos que estar revestidos, né, desta armadura de Deus. Então a Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, né, as potestades de Satanás, revestido com a armadura de Deus, né? Então é dessa forma que nós vencemos as astutas ciladas do diabo. É dessa maneira que nós podemos lutar contra as forças espirituais da maldade, revestidos de toda a armadura de Deus, né? Estarmos cientes, né, da nossa luta, conhecer o campo de batalha e estarmos revestidos, é assim que nós obteremos vitória. Então não subestimarmos, né, o poder do mal, mas também não ficarmos com medo, né? Não podemos ter essas atitudes, né, extremas, né? Mas sabermos que com esta armadura de Deus, né, revestidos de toda essa armadura de Deus, nós podemos vencer as artimanhas do maligno, vencer toda astuta cila do diabo, né? Então é assim que nós vencemos esta guerra espiritual contra o inimigo, né, nas regiões celestiais. Amém? Então é isso, queridos. Esta foi a nossa lição. Hoje, então, está terminando mais um trimestre. O próximo trimestre, o tema vai ser os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, eu creio que nós ainda vamos ter mais alguns dias, né? Não sabemos quanto aí pela frente ainda, que estaremos nos reunindo online, né? Então eu creio que pelo menos domingo que vem ainda estaremos aqui para aprender mais da palavra de Deus e já com este novo tema aí que vem bem a calhar, né? Pelo que eu soube, é um tema que foi abordado em 93, né, e agora está sendo reeditado, porque é bem propício, né, os princípios divinos em tempos de crise, né, como nós devemos nos comportar, né, como cristãos diante desses tempos de crise, né. Então, na batalha espiritual, nós já sabemos como devemos nos comportar, como devemos nos agir, né, revestidos de toda a armadura de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho minha ajudante, alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu estou aqui com a minha auxiliar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode perguntar, aproveita aí o Facebook, que aí a gente procura solucionar, responder, né? Então, tem aí, Carmen? Não, por enquanto, não, por enquanto não. Só quando você está com saudade. Amém, também. Priscila,
Amém. Eduardo, o pastor Paulo. Amém. Então, estamos todos saudosos, né? De podermos estar juntos, reunidos. O Eduardo, né? o Oswaldo Gonçalves, Amém. a Fabiana Saraiva. Fabiana Saraiva, que bênção. O Reginaldo, a Priscila, a Raquel Marconi. Ricardo, aí tem vários, Jonas, Sofia, família toda reunida. Sandra Lima, Kátia Romão, a Maria Gloriette, amém, Rinaldo, glória a Deus por cada um. Rinaldo, né? Rinaldo também, Rinaldo, Liliane, o Doni, Valdiluz, Donizete, a Dona Alzira, irmã Alzira, glória a Deus. Olha que aluna. Um grande abraço a todos vocês, sintam-se abraçados por nós, estamos bastante saudosos em poder vê-los, não sei se quando a gente nos rever, poderemos já nos abraçar, mas enfim, que todos vocês que estão aí acompanhando essa live, sintam-se abraçados por nós, um grande beijo no coração de vocês, então realmente estamos saudosos de poder vê-los, de estarmos juntos, mas isso vai passar em nome de Jesus, em breve estaremos aí com toda certeza juntos, reunidos, né? Amém? Que bom, muito bom, pelo menos podermos estar aqui nos utilizando dessa tecnologia, né, para podermos pelo menos matar um pouquinho da saudade, saber que estamos juntos, né? Então agora eu quero orar então para nós encerrarmos esta live, eu quero orar com vocês, para que o Senhor realmente nos revista, né? Irmão, só fazendo um adendo aqui, esta é uma oração que eu todos os dias, né? Ela, aliás, essa é uma frase que eu sempre aplico nas minhas orações diárias, é exatamente essa: Senhor, revista-nos com toda a tua armadura, né? Então, para que nós estejamos sempre preparados para a batalha. Amém? Mas vamos orar. Amado Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, Deus bendito, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti por mais este período, Senhor, que pudemos estar aqui juntos, aprendendo mais a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome por o Senhor nos propiciar, Senhor, esses meios tecnológicos para podermos nos comunicarmos com os outros, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esta lição, por esses ensinos da Tua palavra, por esses ensinos que o apóstolo Paulo, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos propiciou, Pai. Pai Santo, obrigado. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos revista desta armadura, que nós não subestimemos, Senhor, o poder do inimigo, mas também não tenhamos medo dele, Senhor, mas que estejamos, Senhor, revestidos dessa armadura e na força do Teu poder, Senhor, nós possamos enfrentar as astutas ciladas do inimigo, Pai. Que assim nós possamos enfrentar as batalhas, Senhor, diárias, Pai. Que possamos lutar, Senhor Deus, Pai Santo, com todas as armas espirituais que o Senhor nos concede nas regiões celestiais, Pai, e assim sermos mais que vencedores, Pai. Assim vencermos, Senhor, todas as armadilhas, todas as artimanhas do inimigo, Senhor, porque sabemos que em Ti, em Cristo, somos mais que vencedores, Pai. O Senhor já venceu, Pai. Senhor, obrigado por esta vitória que o Senhor nos concede em Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós somos gratos a Ti pela vitória concedida em Cristo Jesus, Pai. Mas mais uma vez eu te peço por cada um dos irmãos e irmãs que estão participando desta live, Senhor, que o Senhor os fortaleça na Tua força e no Teu poder, Pai. Que o Senhor os revista, Senhor, de toda esta armadura, que o Senhor conceda a eles estratégias espirituais na luta contra o mal, que o Senhor os use, Senhor Deus, para, Senhor Deus, derrotar as forças das trevas e assim, Senhor Deus, Pai amado, trazer a Tua luz a este mundo, Senhor, e assim libertar, Senhor, as almas, Senhor, que estão presas, cativas a Satanás, Pai. Pai Santo, ajuda-nos no dia a dia, Senhor, nas batalhas espirituais que nós enfrentarmos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima ocasião, em nome de Jesus.